Fala, amigos, tudo bem com vocês? E aí, galera, tudo bem? Aqui estamos nós, sentado no chão de mais algum lugar aleatório para conversar com vocês nesse canal. Se você está vendo os nossos vídeos, tem uma galera chegando nova aí. Sejam se inscreve, bem-vindos. Sejam bem-vindos, se inscrevam nesse canal, comenta o que você gosta de ver aqui. A gente tem gostado muito de compartilhar com vocês um pouco dos nossos pensamentos, daquilo que a gente acredita, né, filho? Mãe, fala, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Bem-vindos! E é isso. E hoje a gente quer falar sobre um tema que a gente veio conversando recentemente dentro do carro, que é sobre as diferenças. Às vezes você tá num momento que você se sente, pô, eu sou muito diferente da pessoa que eu tô conhecendo. Será que dá certo? E a pergunta que eu quero deixar que a gente vai responder no final é essa. Dá certo pessoas diferentes se relacionarem? E essa é a grande pergunta e incógnita que a gente quer conversar sobre isso, né, amor? É porque, na verdade, o nosso relacionamento começou assim, né? Nós somos de estados diferentes, criações diferentes, realidades financeiras diferentes, personalidade, né? O Luan é uma pessoa muito mais impulsiva, mas... Gasgou. Luan é uma pessoa muito mais acelerada, eu sou uma pessoa muito mais calma, mais lenta, muitas vezes. E em meio a todas essas diferenças, a gente se encontrou, né? Porque a gente foi parar no mesmo lugar, numa mesma escola que a gente estudou. E coincidiu de nós ficarmos juntos. Mas assim, se dependesse do meio que a gente vivia, do estado que a gente morava, nós éramos pessoas totalmente improváveis de se conhecerem e se casarem. Mas Deus queria também. A primeira coisa que eu quero falar, depois você compartilha também, é como foi as diferenças no início. Entende? Porque pra mim, respondendo primeiro, as diferenças no início, elas foram cruciais e muito difíceis. Por quê? Como a gente estava contando, a gente tem experiências, culturas diferentes, e as diferenças evidenciam nossas faltas, ou seja, nossas carências. Então, assim, eu, Luan, pessoalmente, me vi expondo as minhas carências para a Andresa. Por quê? Porque eu tinha faltas dentro de mim. Então, essas faltas dentro de mim me faziam buscar uma Andresa ideal que eu esperava. E quando eu vi que ela não era a Andresa ideal, mas que ela tinha diferenças de mim, tudo isso é difícil. Então, foi difícil romper com isso, até que eu entendi, cara, o que eu tô esperando dela são carências que eu não tenho. Então, eu não tenho que esperar mais dela. Isso aí tem que ser resolvido comigo, entende? Porque também coisas que eu não tinha, ela tinha. E da mesma forma, eu acredito que é esse desafio de você entender que você não pode jogar suas carências, porque essas diferenças vão evidenciar cada dia mais esse aumento das suas carências. Como é que foi pra você, amor? Pra mim, o início foi difícil se tratando de... nem tanto com quem era Luan, Sim. mas com a Andresa. Tipo assim, eu tive muitas crises comigo mesmo. Isso Continua, vai pro vídeo isso. Eu tive muitas crises comigo mesma, assim, crises de inferioridade, sabe? Sim. Quando eu comparava a minha vida com a dele, tipo assim, eu me sentia indigna, imerecedora, tipo, muitas coisas vinham assim na minha mente. Então, o que eu precisei encarar mesmo foi essas crises de inferioridade. E eu lembro que uma vez eu contei, né, meu testemunho para Luan, agora levando para um lado mais cristão mesmo. Eu contei pra ele a minha história de como foi que eu conheci Jesus, como é que foi minha vida, como tudo aconteceu. Porque uma das nossas diferenças é que ele nasceu já em um berço cristão, né? Os pais dele já estavam congregando e tudo mais. E eu, não. Então, tipo assim, eu conheci Jesus sozinha, agora que minha família tá caminhando pra esse lugar. Então, a gente tinha essa diferença também. Quando eu contei minha história pra ele, uma das coisas que eu deixei claro foi, amor, eu não tenho um problema de contar minha história pras pessoas. Como é isso pra você e tal? E a resposta dele, na época, foi... Como foi mesmo? Que ele não tinha problema que eu contasse, desde que ele fosse um fruto. Tipo assim... Como foi, amor? Você falou? Não, só pra pontuar isso, era desde que isso findasse na gente. Tipo assim, cara, o resultado foi que deu certo. Então, porque às vezes a gente se apega tanto ao passado, e a gente vê vários casais e a pessoa conta uma história do passado dela como se o passado fosse um troféu, entende? Tipo assim, nossa, eu vivi isso, mas essa pessoa não olha pro parceiro que ela tá hoje e fala, ó, mas tudo isso resultou nessa pessoa que eu tenho ao meu lado hoje. Então, às vezes, pra pessoa que tá ouvindo isso, pode parecer que, tipo assim, então seu passado foi um troféu que você carrega como se tivesse guardado e você gostasse disso. Mas você não testemunha que, poxa, resultou na minha relação. Segundo ponto disso,
Agora, como foi durante? Porque no início foi esse sentimento. Foi Durante, mais como foi inferioridade. o alinhamento disso tudo? O alinhamento? Acho que a gente começou a perceber que os dois tinham dificuldades, né? Filha, Os dois tinham dificuldades ali para serem reparadas e que no fim das contas não era sobre quem teve mais oportunidade na vida ou quem teve uma vida melhor, uma vida pior, mas é sobre nossa plenitude no próprio Total. Deus, né? Sim. Também, tipo assim, que haviam lacunas para serem preenchidas dos dois lados e muitas vezes você está se comparando com quem ao seu olhar é melhor do que você, mas você não sabe que dentro daquela pessoa tem tantos espaços vazios para serem preenchidos, sabe? Que ela também tá tão perdida quanto você. filha, papai. Papai. Oi, mãe, vem. Toma, mexinha. E que na verdade esse casamento, essa união vai ser uma virada de chave para as duas realidades. E quando a gente se conheceu, a gente morava em uma base missionária com outras pessoas e uma amiga, eu desabafando, né, sobre essas crises, como é que eu iria lidar, será que era para ser mesmo? E eu lembro que ela virou para mim e falou assim: ó, Andresa, uma realidade cura a outra. E isso virou uma chave na minha mente, sabe? E de fato, no caminho, durante o namoro, o noivado, o casamento, a gente foi percebendo o quanto um tinha para agregar na vida do outro. Muito. Então, talvez o parceiro que você tá ali se identificando, que Deus tá te unindo, que tá acontecendo algo e você ainda tá com alguns receios, você não percebeu que talvez ele também é uma virada de chave na sua vida, que o próprio Deus tá colocando ele ali no seu caminho. E eu ia finalizar dizendo isso, porque a gente falou do início como foi, no meio como foi, e agora o fim como é. O que eu posso dizer no fim é que o que faz com que as diferenças, respondendo a pergunta lá do início, se dá certo mesmo sendo diferente, o que eu posso dizer é que as diferenças fazem a gente compreender que aquilo que eu tenho, ela não tem, e aquilo que ela tem, eu não tenho. E é essa unidade das diferenças que fazem com que a gente possa cumprir um propósito. Então, eu posso ser sincero, só há propósito se tiver diferenças em unidade. Entende? Então, igualdades em unidade, elas são interesse. Porque não tem o que discordar um do outro. Mas diferenças em unidade se torna propósito. Então, por fim, o que a gente compreendeu é que o nosso casamento, a nossa família, tudo aquilo que a gente vivia, se tornou propósito. Por quê? Porque um dia foi unidade. Então, a gente compreendeu as diferenças, alinhou essas diferenças e continuamos alinhando. Dia após dia, todas as vezes que a gente compreende que tem uma diferença, essa diferença é alinhada para que a gente possa entender. Existe um propósito. Então, se existe um propósito, a gente precisa reorganizar, alinhar mesmo, e alinhar vem dessa visão de tornar uma coisa só para que a gente possa ir e cumprir um propósito. Então, assim, respondendo à pergunta do início, se você tem diferenças, alinhe essas diferenças. Não trate elas com indiferenças, mas saibam que existe essas diferenças. Coloque elas no lugar delas e alinhe para que essas diferenças virem propósito. E só um cuidado também, né? Pra de repente, tipo assim, você não casar com uma pessoa que não tem nenhum meio em comum com você, aí também já é uma linha muito perigosa. Nós tínhamos um propósito em comum, nós tínhamos também muitas coisas em comum, assim, um alvo de vida muito parecido. Isso foi um combustível, assim, também, né? Pra gente se unir, apesar das outras diferenças que também eram gritantes. E esse alvo nos ajudou muito a chegar onde a gente está hoje. Então, assim, é muito importante você saber se a pessoa que você está se relacionando tem um alvo de vida, talvez, parecido com o seu. Porque também não pode ser tão discrepante, porque pode ser que no meio do casamento ali, você se frustre e se arrepende da sua escolha lá atrás, e não é isso que a gente está falando aqui, tá? Casamento é algo muito sério e a gente tem que tomar cuidado. E voltando a falar um pouco das diferenças, eu me lembro que uma das frases dos nossos votos de casamento, né, quando eu tava lá falando, me declarando pra Luan, eu falei que o nosso casamento era como uma marcha nas mãos de Deus e que ele tinha a velocidade certa. Por quê? Porque Luan é mais acelerado, eu sou mais devagar, mas isso é necessário para que a gente não paralise e nem para que a gente vá de forma impulsiva. Mas o próprio Deus, no meio dessas diferenças, vai conduzir esse carro, esse automóvel, né, da forma certa, na velocidade dele.
Então, assim, é um equilíbrio, na É isso. verdade, né? Se eu pudesse resumir um pouco para você, no início as diferenças são embates. No meio, as diferenças são alinhamento. E no fim, as diferenças se tornam um propósito. Então, é um pouco do que a gente conversou aqui. No fim de tudo, as diferenças se tornam missão para que vocês possam, mesmo diferentes, seja em qual área for, está com pessoas diferentes, os diferentes se tornam unidade para viver missão. Então, é a base fundamental para que a gente possa compreender tudo isso. Então, talvez você tá, como Linda falou, talvez você tá com alguém diferente demais de você e você fala assim, cara, não vai ter alinhamento. Repense. Talvez você tá com alguém diferente, você fala assim, mas tá tendo alinhamento. Invista nesse alinhamento. Viva esse alinhamento. Até que você veja esse alinhamento se tornar propósito. Esse é o nosso desejo para sua casa, para sua família. Comenta aqui, né, amor? Sim. Marca alguém. Comenta aqui o que você achou. O que você achou? O que você quer ver quais por são aqui? suas dúvidas, ideias para o próximo vídeo. Eita, tá aqui Fugiu. cheio de Ela tá passos na fugindo da boca. gente agora. Esse é o nosso desejo, poder Foi. compartilhar com vocês temas e conteúdos como esse. Comenta aqui, de verdade, é muito importante pra gente ouvir o que você tá achando. E vai ser um prazer poder responder pessoalmente, né, amor? Cada comentário aqui pra gente poder ouvir e quem sabe depois de um tempo poder trazer coisas mais específicas de conteúdos que vocês querem ver. E por último, abraço. rapidinho, amor, por último, se essa pessoa que você tá é de uma cultura diferente da sua, uma das coisas que Deus falou com a gente foi que Ele une culturas e impele a missão. Então, assim, se a missão é o mesmo alvo, não importa se a cultura é diferente. Tá? Manda Parte esse pro vídeo pra abraço. alguém que você tá amando Beijo. aí, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau.